Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo, como sempre, tudo ok. Bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguinte tema: o estranho evangelho das testemunhas de Jeová. Basicamente, as testemunhas de Jeová, por bem mais de um século, batem às portas das pessoas e afirmam estar pregando as boas novas. É interessante que na sua tradução da Bíblia, na tradução criada pela Sociedade Torre de Vigia, elas não utilizam a palavra evangelho, mas utilizam as palavras boas novas, quando referem-se ao seu conjunto de doutrinas, de ensinos que é pregado às pessoas a nível mundial. Se você é uma testemunha de Jeová dedicada e batizada e você faz esse trabalho de ir nas casas das pessoas ou divulgar a doutrina nas ruas, você pode ter sido contatado através deste método, a pregação das boas novas de casa em casa, das testemunhas de Jeová. E se você não é uma testemunha de Jeová, talvez você possa ter sido contatado por uma delas em sua casa ou em outro local, e elas tenham mencionado a você que pregam as boas novas. As testemunhas de Jeová não utilizam a palavra evangelho, mas utilizam as palavras boas novas. E você vai perceber por quê durante este vídeo. Bom, digamos que você não é uma testemunha de Jeová e que, às vezes, recebe a visita delas. E talvez você gostaria de colocá-las contra a parede, testar o conhecimento delas, porque muitas, a grande maioria, são robotizadas. Apenas repetem aquilo que escutaram, aprenderam dos seus instrutores. E há reuniões que preparam as testemunhas de Jeová para recitarem quase que de forma decorada as boas novas da organização da Torre de Vigia. Pois bem, pessoal, se uma testemunha de Jeová lhe visitar e falar sobre estas boas novas, você pode fazer o seguinte: diga à testemunha de Jeová para resumir as boas novas que ela está pregando para você. Deixe que ela resuma. É provável que ela dirá: bom, nós pregamos que este mundo mau em breve terá um fim. Jeová Deus, por meio de Jesus e dos seus anjos, irá trazer em breve uma destruição total, uma destruição maciça sobre o planeta Terra. As instituições do mundo, seus governos corruptos, as falsas religiões, toda a maldade, todo o crime irá desaparecer, porque Deus irá matar, extinguir todas as pessoas que não quiserem fazer a sua vontade, e Ele fará isso de uma vez, no que nós, testemunhas de Jeová, chamamos como o Armagedon, ou a grande guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Pode ser que citem algumas passagens da Bíblia, por exemplo, as passagens encontradas em Jeremias, onde as Escrituras dizem que os mortos por Jeová estarão de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, ou passagens similares. Então, bata nessa tecla, frise bem o ponto para a testemunha de Jeová que está em sua casa, falando sobre as suas boas novas, e diga para ela repetir novamente os pontos principais das boas novas pregadas por ela. Elas podem também mencionar que o nome de Deus é Jeová e apenas aqueles que invocarem o nome de Jeová serão salvos. Podem até mencionar várias passagens da Bíblia. Uma testemunha de Jeová com bastante conhecimento da sua doutrina, dos seus ensinos, podem dar um bom resumo para você das suas boas novas. Bom, depois que a testemunha de Jeová tiver feito um bom resumo para você e que você tenha
destacado bem o ponto, para ficar bem claro quais são as boas novas dela. Então, faça a seguinte pergunta: vocês pregam as mesmas boas novas pregadas pelos apóstolos de Jesus no primeiro século? Deixe que ela responda. É provável que, um pouco desconfiada, a Testemunha de Jeová diga que sim. Então peça que ela leia 1 de Coríntios, no capítulo 15, os versículos do 1 até o 5. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bom, depois que a Testemunha de Jeová tiver lido esta passagem, ou vocês tiverem lido esta passagem juntos, poderá perguntar novamente: você resumiu para mim as boas novas que vocês pregam em toda a terra? E me responda a pergunta que eu fiz para você: as boas novas que vocês pregam são as mesmas boas novas pregadas pelos apóstolos, como nós vimos aqui nesta passagem de 1 de Coríntios, no capítulo 15? Nesse momento, talvez a Testemunha de Jeová esteja já em maus lençóis, pode até ser que esteja tentando remendar a situação, mas ela irá notar que caiu em uma armadilha muito lógica. Então, poderá pedir que ela leia Gálatas, no capítulo 1, os versículos 6 até o 12. A passagem diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Bom, pessoal, uma testemunha de Jeová, quando prega as boas novas, que elas consideram como algo vindo de Deus, estão, na verdade, fazendo a vontade de homens. Os líderes da organização da Torre de Vigia, que por mais de um século pregam um falso evangelho. Um evangelho totalmente distorcido, que nada tem a ver com o evangelho do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e dos demais seguidores de Cristo do primeiro século. Bom, nós podemos nos lembrar um pouco da história das Testemunhas de Jeová e nos perguntar: quais eram e quais foram e quais são as boas novas pregadas pelas Testemunhas de Jeová? Eu digo isso porque, ao longo das décadas, as Testemunhas de Jeová já mudaram as suas boas novas muitas vezes. Pelo menos 300 de vezes. Poderíamos nos perguntar quais eram as boas novas pregadas no tempo de Charles Russell, o primeiro fundador das Testemunhas de Jeová. Basicamente, Charles Taze Russell ensinava que o milênio iria iniciar
em 1914. Muitas testemunhas de Jeová não sabem, mas em publicações bem antigas da Sociedade Torre de Vigia, escritas por Charles Taze Russell e outros adventistas do milenarismo, ele pregava que Jesus havia retornado em 1874 de forma invisível e que depois de 40 anos seria instalado o milênio, ou o reinado milenar de Cristo na Terra. Ele ensinava também que ele e alguns dos seus seguidores haviam sido escolhidos por Deus para governar no céu com eles. Estas eram as boas novas de Charles Taze Russell, mas hoje em dia elas não são mais ensinadas pelas testemunhas de Jeová. Já são boas velhas, não são mais boas novas, já foram abandonadas. E se alguma testemunha de Jeová quiser ensinar estas heresias de Charles Russell, será expulsa, será desassociada por apostasia. Poderíamos nos perguntar também quais eram as boas novas pregadas por Joseph Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, o segundo líder máximo das testemunhas de Jeová. Seguindo Charles Taze Russell, ele também pregava o milênio iminente. Charles Russell pregou que viria em 1914, mas Joseph Rutherford disse que milhões que naquela época viviam jamais morreriam, porque ele explicava que o milênio iria iniciar em 1925. E ele utilizava de forma muito esperta passagens da Bíblia, deturpava a mensagem da Bíblia, fazia uma interpretação particular de maneira forçada e levava milhões de pessoas a acreditar em suas heresias. 1925 passou, chegou a Segunda Grande Guerra Mundial e, ao contrário do que Rutherford previu, milhões de pessoas morreram na Segunda Grande Guerra Mundial. Ele, assim como Charles Taze Russell, era um falso profeta, porque as suas profecias não se cumpriram. E as boas novas que eles pregaram, hoje, já não são mais pregadas. Qualquer testemunho de Jeová, como eu falei, que pregar estas heresias, será desassociado por apostasia. E poderíamos nos perguntar também quais eram as boas novas no tempo de Noor, o terceiro presidente, e de Fred France, o quarto presidente. Bom, eles continuaram exortando as testemunhas de Jeová ao redor do mundo para pregarem as boas novas de que o milênio iria iniciar em 1975, ou mais tardar no tempo de uma geração dos que haviam nascido em 1914. Bom, 1975 passou, o fim não veio. Também 1984, 1995, o ano 2000 e nós já estamos em 2020. E as boas novas das testemunhas de Jeová daquela época, de Noor, de France, de Rutherford, Charles Russell, já não são mais pregadas. E se alguém pregar, se alguma testemunha de Jeová pregar algo semelhante, será desassociada por apostasia. Aí talvez você me pergunte, e quais são as boas novas atuais das testemunhas de Jeová? Elas continuam pregando que o milênio já deveria ter iniciado. Alguma coisa aconteceu de errado, que o milênio ainda não aconteceu, ainda não começou. Que as instituições mundiais, os governos mundiais, as religiões mundiais, que eles denominam de Babilônia Grande, não deixaram de existir. E que tampouco eles herdaram toda a terra. Bom, as boas novas das testemunhas de Jeová são muito diferentes do evangelho pregado pelos apóstolos de Cristo. Se nós lermos Apocalipse no capítulo 14, versículo 6, encontraremos o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno
para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Bom, as Escrituras dizem claramente que o Evangelho de Jesus, o Evangelho pregado pelos apóstolos, é um Evangelho eterno. Quer dizer, são boas novas eternas que não mudam. Mas as boas novas das testemunhas de Jeová, que eles nunca chamam de Evangelho, por razões óbvias. É um evangelho mutante que já mudou muitas e muitas vezes e que vai continuar mudando, segundo as intenções dos seus superiores, do corpo governante, da torre de vigia. Basicamente, nós chegamos à seguinte conclusão: uma religião ou um grupo que já mudou tantas vezes as suas boas novas não pode de maneira nenhuma estar biblicamente correto. É provável que a essa altura, você que é uma testemunha de Jeová que está assistindo esse vídeo, você que é uma testemunha de Jeová desassociada, dissociada, afastada, ou você que é um estudante, está achando que as testemunhas de Jeová são a única religião verdadeira, já tenha se dado conta de que está ou que foi enganado. Bom, as testemunhas de Jeová às vezes se desculpam, dizendo, por exemplo, que não pregaram falsas profecias, mas que apenas acharam que o fim do mundo viria em determinada época e zelosamente pregaram segundo essa sua maneira de compreender as Escrituras. E até citam a história de Jonas. A Bíblia diz que Jonas foi enviado por Deus para pregar a Nínive, uma cidade cheia de iniquidade, e que ele pregou que dentro de poucos dias Nínive seria destruída. E ele pregou nesta cidade todos os dias que Deus o orientou a fazer isso. Porém, os ninivitas se arrependeram em pó e cinzas. Tanto os maiorais, o rei, os subalternos e todo o povo, em cinzas, se arrependeram de sua iniquidade. Então Deus decidiu poupar Nínive, decidiu não destruir a cidade. Até Jonas ficou furioso porque havia pregado uma coisa que não tinha ocorrido. E Deus aproveitou e deu uma lição a Jonas. Mas é interessante, né, que as testemunhas de Jeová utilizam esta passagem para dizer, olha, Jonas então era um falso profeta, porque ele era um servo de Deus e pregou uma profecia que mostrou-se falsa. Mas é uma falácia uma testemunha de Jeová utilizar um relato desses para validar as suas falsas profecias, as suas profetadas. Porque, na verdade, nós vemos que foi o próprio Deus quem enviou Jonas a pregar. O próprio Deus. Não foi um corpo governante, uma organização religiosa. Foi o próprio Deus. E nós lemos também em Isaías, no capítulo 55, versículo 7, o seguinte, sobre como Deus age com os seres humanos. Lá nós lemos, abandone o ímpio, o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então a pregação de Jonas, a profecia de que Nínive iria ser destruída, ela era uma profecia condicional. Se os ninivitas se arrependessem, e era esta a intenção de Deus, levar os ninivitas ao arrependimento, eles não seriam destruídos. Então Jonas não era um falso profeta, de maneira nenhuma. Mas, infelizmente, as testemunhas de Jeová podem saltar de um lado, podem saltar do outro, podem negar, mas as evidências são muito claras. São falsos profetas. Alguns também dizem que
as testemunhas de Jeová mudam os seus ensinos, porque Deus também mudou os seus ensinos. E é até ridícula uma afirmação dessa. Se uma testemunha de Jeová falar algo assim para você, você pode sorrir e dizer: Deus pode mudar as suas doutrinas, mas nenhum homem pode ou deve tentar mudar as doutrinas de Deus. Não é verdade? Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, as Escrituras dizem que Deus não muda. Com ele não há variação da sombra. Os ensinos de Deus, as doutrinas de Deus, segundo as Escrituras, são como a luz do dia, a luz do sol, que vai clareando, clareando, até que o dia fica firmemente estabelecido. Mas as doutrinas, os ensinos das testemunhas de Jeová, que são impostos pelo corpo governante da torre de vigia, são ensinos que hoje existem e que amanhã são apagados, que hoje estão brilhando e amanhã são escuridão. Quer dizer, nada tem a ver com a luz que brilha mais e mais. Então as testemunhas de Jeová estão andando em escuridão. Não sabem aonde pisam, para onde vão, para onde vai. Como Jesus disse sobre os falsos instrutores dos seus dias, são cegos, sendo guiados por cegos que vão cair em um buraco. Bom, sobre a mudança dos ensinos, algumas testemunhas de Jeová falam que Deus mudou a lei. Eram ensinos, eram doutrinas e Deus mudou tudo. Já mencionamos que Deus pode mudar se Ele quiser, mas um homem não pode mudar os ensinos de Deus. Quem poderia mudar os ensinos de Deus? Apenas o Deus Filho, Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, Ele mudou a lei. Em Gálatas, no capítulo 3, os versículos 24 a 25, o apóstolo Paulo, ele menciona que a lei havia sido um tutor, ou o aio, que conduziria a Cristo. E Jesus iria cumprir a lei. Então, a lei que foi dada aos judeus e que os servos de Deus daquela época seguiam, obedeciam, ela tinha o objetivo de levar ao Cristo. E quando isto acontecesse, quando chegasse o Cristo, Ele mesmo iria se encarregar de cumprir a lei. Então não foi Deus quem criou os ensinos mutantes das testemunhas de Jeová. Não foi Deus quem mudou os ensinos das testemunhas de Jeová ao longo das décadas. Foram elas mesmas que criaram suas próprias interpretações, seus próprios conceitos sobre o Evangelho de Jesus, dos apóstolos que deturparam esse Evangelho. Criaram doutrinas e regras humanas baseadas no legalismo, no controle mental, na sedição, no preconceito. E impuseram tais coisas às pessoas. Infelizmente, milhões e milhões foram desencaminhados. E milhões sofrem todos os dias por causa destas heresias absurdas. Dessas boas novas das testemunhas de Jeová, que são, na verdade, um evangelho pervertido. Como Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 ao 10, que nós lemos. Só este texto já põe fim, já detona tudo quanto é seita. Se alguém ensinar algo que vai além do evangelho pregado por Paulo pelos apóstolos, essa pessoa seja anátema, seja amaldiçoada. E eu creio que o livro de Gálatas é um livro que as seitas gostariam de arrancar das Escrituras, porque denuncia elas. Eu acho que você que é testemunha de Jeová, você que ainda acha que as testemunhas de Jeová estão com a verdade, deveria ler o livro de Gálatas com muita atenção. Não é? Algumas testemunhas de Jeová dizem também,
olha, nós tivemos equívocos nos nossos ensinos, nas nossas doutrinas, mas nós apenas imitamos os apóstolos de Jesus. Pois os apóstolos, eles tiveram também dúvidas, expectativas. Alguns achavam, por exemplo, que o fim viria naquela época, e pode mostrar para você passagem das Escrituras, onde os apóstolos perguntavam para Jesus: Senhor, é nesse tempo que restabeleces o reino a Israel? Mas diga para eles o seguinte, leia aí para mim o que foi que Jesus respondeu para os seus discípulos quando eles estavam com estas perguntas. E ele vai ler. Né? Jesus disse a eles, aos discípulos, que não cabia a eles saber, conhecer os tempos que o Pai havia designado. E Jesus até diz que nem ele, nem os anjos sabem de algumas coisas que o Pai determinou para o seu devido tempo. Mas veja, ao invés das testemunhas de Jeová seguirem o conselho de Jesus, que os apóstolos seguiram, porque nós não vemos nas Escrituras os apóstolos pregando datas para o fim do mundo. Eles seguiram a exortação de Jesus, mas as testemunhas de Jeová, sendo levadas pelo corpo governante, pela torre de vigia, pelos seus líderes, elas se adiantaram a Jesus Cristo e aos apóstolos e pregaram boas novas totalmente adulteradas. Boas novas que eram erros grosseiros. E muitas pessoas foram grandemente prejudicadas por causa disso. Não é? Bom, pessoal, este vídeo já ficou longo demais. Se nós fôssemos aqui, né, falar sobre tudo que está relacionado a isso, nossa, nós iríamos demorar bastante tempo, iríamos precisar de muito mais tempo. Quem sabe nós possamos abordar estes assuntos, estes detalhes em um outro vídeo à frente. Nós chegamos ao final desse vídeo, eu quero agradecer a você por ter tirado um tempo para assistir. Não se esqueça, se você ainda não é assinante do canal, assine o canal, ajude-nos a atingir os 100 mil inscritos. Ok? Você pode também clicar no sino e ser avisado toda vez que um novo vídeo for enviado para o canal. Não esqueça também de compartilhar o link deste vídeo com pessoas que você acha que irá se interessar pelo assunto. Para compartilhar é muito fácil. Aqui na parte de baixo do vídeo nós temos o texto compartilhar. Quando você clica, aparece uma tela onde você pode facilmente compartilhar nas principais redes sociais da internet. Ok? Você está livre também para compartilhar o link desse vídeo no Facebook e enviá-lo através do WhatsApp. Ok? Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima oportunidade.